Deixa eu ver aqui o negócio. Live teste. E agora tem que esperar. Não apareceu nada ainda. Tô vendo lá pra enviar alguma coisa. Comentar. Ó, convidar a Luciana de Jesus. Cadê esse aqui? Ó? Convidar Luciano. Já convidou, amor. Não, eu sei, vamos fazer outra coisa. Tá vendo? Eu convidei. Não aparece nada. Tá vendo? Não tá aparecendo nada. Nada, 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 nada. O que é aquele azinho lá em cima? Isso aí é nada não. Tá vendo? Ó, que coisa estranha. Você tá no seu. E eu tô aqui no meu, ó. 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 Natália. Oliveira de Jesus. Só Natália já aparece. Tá vendo? Ó? Coloca Natália Oliveira, amor, de Jesus. Se não tá aparecendo Natália, vai aparecer Natália Oliveira. Não tá aparecendo, amor. Tá vendo? Ó, tem um espectador já. Tem alguém que tá de olho. Um moço aqui. Só que, ó, não tá aparecendo. É só uma live teste. Como é que pode, né? Ó. Aqui também, aqui tem duas. Tá vendo? Ó, já tem duas pessoas. Aqui tem duas pessoas. Fala que tem aqui lá. É live teste, pessoal. É live teste, tá? A gente acabou não dando certo uma live que eu ia fazer com meu amigo David Tomazin. E a gente tá tentando descobrir o erro desse celular. Porque no caso, como eu tenho um canal no YouTube, que se você quiser se inscrever, O Céu é Pra Hoje Oficial. Se inscreva nesse canal. Ative o sininho de notificações. Boa noite, dona Francisca Lene Pinheiro. Minha esposa tá aqui do meu lado, meu filho. A gente tá tentando fazer uma live. Estava tentando fazer uma live, só que infelizmente o celular que eu tenho não presta. E a gente tá tendo um pouco de dificuldade porque dessas questões aí, mas a gente vai conseguir melhorar logo mais em nome de Jesus. Já que eu estou aqui com vocês, falando em dois Facebook ao mesmo tempo, o Facebook da minha esposa e o meu Facebook, eu gostaria de deixar aqui uma palavra para os amados irmãos. Hoje eu gostaria de estar falando sobre o púlpito brasileiro, sobre a questão do coaching, sobre a questão de teologia da prosperidade, sobre essas questões das pessoas estarem focadas na terra e não no céu. E eu tenho visto que tem crescido muito o número de pregadores que não está mais pregando sobre o céu, está pregando sobre terra, está pregando sobre casas, está pregando sobre fama, mas não está pregando sobre céu. Então, está acontecendo muito em nossos dias esse fenômeno de palestras ao invés de mensagens, porque o povo não quer mais saber de céu. E eu quero contar uma história para vocês, uma história verídica para vocês sobre isso.
Tem um presbítero, isso aqui é uma história verídica. Eu vi um irmão falar, um pastor falar em um canal, que eu me esqueci o nome do canal, e é verídico. Um presbítero foi chamado, ele mexia com questões de pintura, gesso, e ele foi chamado para é, não é construir, para dar uma minha esposa trazendo um, obrigado, hein? Ele foi chamado para fazer uma reforma na casa do pastor presidente da igreja dele. Ele foi chamado para fazer uma reforma na casa do pastor presidente, esse presbítero. E ele chegando lá na casa e começa a reformar, começa a passar gesso, começa a pintar. Ele vê que a esposa do pastor presidente de uma denominação, eu não vou citar nomes, mas de uma denominação, uma grande denominação, ele foi lá. Aí a esposa desse pastor estava na casa. E o rapaz, para puxar a conversa, chega e fala: irmã, você tá vendo o que está acontecendo? Os sinais, Jesus está voltando. A irmã, que é mulher do pastor presidente, falou: você tá doido, fi? Ó a forma como ela falou: você tá doido, fi? Jesus não pode fazer uma sacanagem dessa comigo, não. Agora? Tô acabando de reformar minha casa. A piscina, a área do churrasco, não. Jesus não pode fazer uma sacanagem dessa. É semelhante, estamos vivendo dias semelhantes os dias de Ló. Por que, irmão Luciano? Porque as pessoas estão se importando mais com coisas da terra do que coisa dos céus. É por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas iriam amontoar para si doutores, pastores, pessoas que não falassem o que elas precisassem ouvir, precisavam ouvir. As pessoas estão querendo pessoas que falem o que elas querem ouvir. Quem é que está se importando com o céu, com o inferno, esses últimos dias, com coisas eternas? Quem é que está se importando com a eternidade nesses últimos dias? É poucas pessoas. Eu acredito o seguinte, que a volta de Jesus é iminente. O que significa a palavra iminente? Quando não tem mais nada para acontecer. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, no caso, meus irmãos, não as pessoas que estão dentro dessas denominações, ouvindo esses palestrantes, ouvindo esses coaches, essas pessoas que estão trazendo uma modernização desnecessária para a Bíblia, porque é melhor o feijãozinho com arroz. João 3,16, Salmo 23, Salmo 91. Não precisa de inovações, não é necessário inovações. Como nós estamos vendo tantas inovações, tantas coisas acontecendo. As pessoas estão amando o tempo presente. As pessoas não estão amando mais a volta de Jesus. É tanto que na palavra de Deus fala o seguinte: será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que encontrará fé na terra? Essa fé é a fé salvífica, é a fé que ainda acredita em arrebatamento. E é interessante salientar para vocês o seguinte, que as pessoas estão achando que Jesus está aberto a tudo. Jesus não está aberto a tudo. A Bíblia fala que ele está aberto a todos, mas não a tudo. Quando o Senhor Jesus, no monte, pregando a palavra, ele estava curando, ele estava salvando, libertando, fazendo milagres, maravilhas, sinais. E a Bíblia fala que tinha multidões do lado de Jesus. Os discípulos estavam ali. Aí quando Jesus começa a pregar uma palavra mais dura,
uma palavra um pouco mais pesada. O que foi que a multidão fez? Cada um foi saindo de fininho, cada um foi saindo de mansinho. Esta palavra é muito dura. Quem pode ouvir? Quem pode ouvir? Aí a Bíblia fala o seguinte, que quando todo mundo saiu, Jesus direciona agora para os discípulos e pergunta para eles: vocês também querem ir? O interessante, meus irmãos, é que Jesus, ele não fala assim: não, voltem amanhã, não precisa vocês ir embora não, eu vou melhorar, da próxima vez eu vou falar um pouco mais tranquilo. Não, Jesus não faz isso. Ele fala o seguinte: vocês também querem ir? Vocês também querem ir? A porta está aberta. Ou seja, a mensagem ela não pode ser mudada. Porque se a mensagem for mudada, ela perde a essência, ela não é mais verdadeira. E evangelho é renúncia, é se arrependam. Está circulando na rede social um vídeo. Eu vou citar nomes porque está acontecendo, né? E todo mundo viu. Pastor Júnior Trovão e Pastor Raik Melo, eles protagonizaram um vídeo muito ruim. Uma pequena fala do vídeo muito ruim, falando que Elias tinha perdido a intimidade com Deus por causa da provisão. Eles foram infelizes naquela fala. Eu não vou aqui de maneira nenhuma ser hipócrita e tentar manchar o ministério desses dois homens de Deus. Só que o grande problema é que quando a gente começa a enfeitar demais... presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Quando as estrelas aparecem, é porque o sol já foi embora. Irmãos, a gente não precisa fazer nada demais, não precisa inovar em nada. É só pregar a palavra de Deus. A gente não precisa ficar inventando historinha bonita para ser diferente, não. É só pregar a palavra de Deus, é só levar o evangelho da forma como ele é. Dona Francisca Lene perguntou, né? Oi, boa noite, tudo bem? Como está o seu bebê? Graças a Deus está muito bem, Dona Francisca. Está crescendo, cada dia maior, né? Levado. Meus irmãos, é o seguinte. Essa questão do púlpito brasileiro é uma questão que não é de agora. As mensagens, ela vem mudando. As mensagens, ela está se adequando ao mundo. As mensagens antigamente era sobre arrependimento, sobre libertação, transformação. Hoje em dia é sobre paz, hoje em dia é sobre prosperidade. Hoje em dia é sobre você vai ter, você vai pisar, se o mar não se abrir, você vai passar por cima. É um evangelho triunfalista que a gente não vê na Bíblia Sagrada sendo defendido por Jesus. Este evangelho nós não vemos na Bíblia. Esse evangelho de super-homem, que você é melhor, que você vai isso, não vemos na palavra de Deus. É por isso que a gente precisa ficar com a Bíblia. Nada além da Bíblia. Nada além da Bíblia. O grande problema, meus irmãos, é que este evangelho está tentando encobrir o verdadeiro evangelho. Eu fui pesquisar no dicionário e a palavra encobrir, ela quer dizer impedir de ser visto. Ela quer dizer não se deixar perceber, disfarçar-se. Ou seja, estão tentando impedir que o verdadeiro evangelho seja visto. Estão tentando encobrir, não deixar perceber que evangelho verdadeiro não glorifica homem. Evangelho verdadeiro humilha o homem. Porque você, meus irmãos, não pode ficar do mesmo jeito que você estava quando você aceita Jesus, não. Você tem que mudar. Tem que ter transformação. E é interessante salientar o seguinte, que Jesus, ele não está aberto a tudo, ele está aberto a todos. Vinde a mim. Mas
Pegue a sua cruz e siga-me. Você tem que seguir as pisadas de Jesus, os passos de Jesus. Nós precisamos andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, porque até a Bíblia fala o seguinte, que nós temos que ter a mente de Cristo. Em seus passos, como diz o best-seller, que faria Jesus? Então, quando eu fui olhar no dicionário e vi que a palavra encobrir significa aquele que encobre as manchas da pele com maquiagem, estão tentando encobrir o verdadeiro evangelho. Evangelho é perseguição, evangelho é calúnia, evangelho é aquele que vier após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. O que é renunciar a mim mesmo? O que é que você gosta? O que é que você quer? Renuncie tudo isso por amor a Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, evangelho é santidade. Se eu aceito a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu preciso andar como Jesus andou e pensar como Jesus pensa. Quando aquela mulher falou assim, você tá doido? Jesus não pode vir agora não. Eu me lembrei de imediato da mulher de Ló. Que a mulher de Ló ela foi muito infeliz ao olhar para trás. Tem muita gente olhando para trás. Agora, nesse exato momento, a gente percebe o seguinte. Que pessoas que cantavam no gospel. Eu não gosto dessa palavra, mas eu tenho que usar aqui. Pessoas que cantavam no gospel, como Leonardo Gonçalves, eu vou dar nomes aos bois, Jamile, que eu até postei na minha rede social um vídeo dela falando o seguinte, que ela estava deixando o gospel para entrar na música secular. Irmãos, isso significa, como a palavra de Deus fala, que a pessoa está voltando ao próprio vômito. A pessoa está querendo se lamear, se sujar. Quem canta 20 anos para Jesus e deixa Jesus para cantar para o diabo e depois ainda vem falar, não, que a música é a mesma, não é a mesma. A Bíblia fala que não tem como servir a dois senhores. E música é o seguinte, ou ela é do céu ou ela é do inferno. Porque a Bíblia fala que tudo que nós formos fazer, temos que fazer para a honra e glória do nome de Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus. É como as pessoas falam, irmão Luciano, fazer tatuagem é pecado? É pecado. Fazer tatuagem é pecado, sabe por quê? Porque o corpo não é teu. Quando você aceita Jesus, o corpo não é teu. Que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Tem até uma palavra que fala assim, né? Você que está me assistindo, você é uma alma ou você tem uma alma? Eu vou mudar aqui, inverter. Você tem uma alma ou você é uma alma? Então, meus irmãos, é o seguinte, o corpo não é nosso, o corpo é de Jesus. O corpo é do Espírito Santo. Se o corpo é do Espírito Santo, a gente não pode ficar arriscando. A gente não pode ficar degradando. Então, e é pecado, sabe por quê? Porque tu não tá fazendo tatuagem para honra e glória do nome de Jesus. Ah, irmão Luciano, é pecado beber? É pecado beber. É pecado beber cachaça, beber cerveja. Porque o púlpito brasileiro não está condenando mais estas práticas. O púlpito brasileiro não está mais condenando o que a Bíblia condena. Você sabia disso? Que o púlpito brasileiro agora está aplaudindo quem não merece. Está aceitando o que não é para aceitar, porque a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ah, irmão Luciano, mas beber não é pecado, o pecado é se embriagar. Ah, é? Ah, é? A Bíblia fala o seguinte, não se embriague com vinho que a contenda, encha-se do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Como que a gente começa a pecar? Flertando com o pecado. É um pouquinho que começa a fazer diferença. É um pouquinho que começa a tirar a gente da nossa sobriedade. Então,
É pecado. Por que que é pecado? Porque tu não vai beber para honra e glória do nome de Jesus. Tu vai beber porque tu quer beber, tu quer ficar bêbado. Então, meus irmãos, nós como servos do nosso Deus, nós como cristãos, verdadeiros adoradores, homens e mulheres que têm compromisso com a palavra, temos que parar com esse negócio de ficar agradando as pessoas. A nossa querida irmã Andressa Daniele está mandando boa noite, a paz do Senhor. A irmã Nath está falando amém. Que Deus abençoe aí. Eu tô em dois Facebook, no Facebook da minha esposa e no meu Facebook aqui. Tentei fazer uma live, só que não deu para fazer. Aí eu não poderia deixar os irmãos sem pregar uma palavra para os amados irmãos. Eu gostaria de ler em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Olha o que a palavra de Deus está dizendo em Romanos 12, 1. O apóstolo Paulo, na sua palavra, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Glória a Deus. Irmão Cláudio Honor José está pedindo oração pela família Miguel, Jéssica e o próprio irmão Cláudio Honor. Amém, meu querido. Vamos estar orando pela sua vida. Cremos no milagre, cremos na graça do Senhor sobre a tua família e sobre a tua casa. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela vossa compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós entendemos o seguinte: nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo, os nossos corpos em sacrifício vivo. Se a gente fumava, não podemos fumar mais, porque isso não é para a honra e glória do nome de Jesus, e isso é vício. Deixa. Irmãos, o que tem na internet de pastor defendendo o pecado não está no gibi. Interessante é que a gente que precisa estar inserido na palavra. Não é a palavra que tem que se amoldar ao meu modo de pensar e ao meu modo de viver. Eu poderia até abrir a minha vida para vocês agora e falar que eu já vivi no mundo. Embora eu nasci, quando eu nasci minha família já era cristã, embora eu tenha um conhecimento do certo e errado, como vocês também têm conhecimento. Uma coisa que me chamou a atenção foi o que aconteceu com a Bruna Carla. Quem não lembra? A Bruna Carla, isso está na minha mente, eu tenho que falar para vocês. A Bruna Carla, ela tinha amigos homossexuais, né? Aqueles. E aqui de maneira nenhuma eu quero condenar ninguém, porque departamento de salvação só cabe a Deus. Quem sou eu para condenar alguém? Eu sou o pior pecador, porque nós pecamos por pensamento, palavras e obras. Então, quando a gente peca por pensamento, ninguém viu, mas a gente pecou. Deus viu que a gente pecou. Quando a gente peca por palavras, às vezes a pessoa não ouve, mas Deus ouve. A gente está pecando, é forma de pecado. E quando a gente peca por ação, aí é complicado porque a gente consuma o ato. Mas todo mundo peca, porque nós somos descendentes de Adão. Porém, nós precisamos nos posicionar para defender a palavra. Defender o Deus que nós acreditamos. Tá chegando leis no Brasil, leis no mundo, que estão tentando, em alguns países já aprovaram até a pedofilia. Em alguns países já estão aprovados. Nos Estados Unidos da América aconteceu uma passeada de homens nus com crianças, homens nus, pessoas nuas no meio da rua. Isso não é normal. Temos que pregar a verdade e falar que isso não é normal. Isso é sinal da volta de Jesus. Eu sempre falo, segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, uma mulher em estado interessante, uma mulher grávida, ela tem de 60 a 100 contrações até dar à luz. E é o seguinte, a Bíblia fala que a terra está tendo dores de parto porque não está suportando mais o peso do pecado.
o peso do pecado. Então, meus irmãos, a gente não pode se acovardar. A Bruna Carla, voltando na questão da Bruna Carla, ela foi convidada para cantar num casamento homossexual. E segundo a Bíblia Sagrada, não podemos coadunar com essas práticas. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que isso se torne normal, como estão tentando normalizar todas essas coisas. E não é normal, precisamos nos despertar. A irmã Sabrina está conosco também, a paz do Senhor. Meus irmãos, é o seguinte, ela falou não, ela defendeu a fé dela, ela falou eu não posso fazer isso. Mas a internet está cancelando a Bruna Carla. Anitta, Ludmilla, olha as pessoas, olha o tipo de pessoas. Só que é interessante que ela não voltou atrás, ela falou a verdade, eu não posso concordar com isso, eu não posso aceitar isso, por quê? Porque o meu Deus condena. É interessante que tem pessoas que falam, não, irmão Luciano, como a serpente falou para Eva, Eva, foi isso que Deus falou? Que não era para você comer? Ó a conversa. Que não era para você. Não, Eva, não é bem assim. Toma cuidado, irmão, com esses negócios, não é bem assim. Você entendeu errado. Não, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. É o povo que tenta complicar o que está na Bíblia. Mas a Bíblia, ela é muito clara. Ou é céu ou é inferno. Ou é água doce ou é água saloba, salgada. Ou é para cima ou é para baixo. Pode observar. Em cima de muro não é lugar de habitação. Tá chegando leis que pastores vão ter que casar homossexuais. E é aí que eu quero ver. Já tá acontecendo, mas é aí que eu quero ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem vai pra cadeia. Quem vai responder processo. Quem não vai se acovardar. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala que nós precisamos estar preparados. Nós devemos estar preparados. Porque a Bíblia fala, aquele que ama pai, ama filho, ama esposo, mais do que a mim, não é digno de